Olha, vamos lá, mudando de assunto, agora nós vamos trazer atualizações sobre as investigações da Polícia Civil contra a Elizabeth Arrabás. Esse caso que a gente traz agora para vocês, estão acompanhando a gente no Cidade Alerta. Nós falamos ontem em primeira mão, a Lud estava aqui ao meu lado, quando a gente já estava com aquela informação que o laudo deu negativo para chumbinho no organismo da cachorrinha da Babi, que a gente mostra aí. Pois bem, o animal era da Elizabeth e da Natália, conforme você também está vendo na imagem, e segundo a polícia, o caso da Babi está encerrado. Mas a aposentada Elizabeth Arrabás ainda responde por outros crimes. A Delegacia de Homicídios da DEIC, aqui de Ribeirão Preto, abriu 2 inquéritos por homicídio. Um da Larissa Rodrigues, que inclusive já foi finalizado, entregue à Justiça, que nós até falamos sobre isso, falando inclusive da morte, né? Na morte dela, e outro também da morte de Natália Garnica, filha da Elizabeth. Ela também foi envenenada por chumbinho e a mãe é a principal suspeita do crime. E além desses 2 inquéritos, Elizabeth está sendo também investigada por uma tentativa de homicídio ocorrido há 6 anos na cidade de Pontal. Ela teria tentado envenenar a mulher que chegou a ficar internada em coma por alguns dias. Um 4º inquérito policial pode ser aberto, é sobre a morte da idosa Elide Guide, que no decorrer das investigações dos outros casos, testemunhas contaram à polícia que a mulher morreu há mais de 9 anos, com as mesmas características da Larissa e da Natália. E a polícia agora aguarda os laudos para abrir o inquérito. Elizabeth segue presa na penitenciária feminina de Votorantim, acusada da morte da nora Larissa Rodrigues. Ela teria sido a última pessoa a estar com a Larissa na noite em que ela foi morta. O filho dela, Luiz Garnica, o médico casado com a Larissa, também está preso. Ele é apontado pela polícia como mandante do crime, já que Larissa pediu o divórcio depois de descobrir as traições. Hoje à tarde, o advogado de Elizabeth, o Dr. Bruno Ribeiro, viu a cliente presencialmente depois da transferência dela para Votorantim. Nós conversamos com ela sobre essa visita, é o que você vai, aliás, com ele, né? E você vai acompanhar agora nesse detalhe. Vamos lá. Nós encontramos a Elizabeth, ela estava, como a gente já sabia, no setor de enfermaria, né, com bastante dificuldade de locomoção, mas ela nos disse que a medicação que ela toma normalmente está sendo entregue, está sendo devidamente entregue e está em um estado de saúde estável. Ela faz uso de bengala para auxiliar ela na locomoção, que justamente por causa do problema da coluna, ela tem muita dificuldade na situação, tendo em vista o próprio colchão que ela dorme, né? Então, essa situação acaba atrapalhando e dificultando a locomoção dela. Doutora, e como é que foi essa conversa com a Elizabeth? Nós levamos para ela o conhecimento desse último inquérito, né, da Elide, para ela, mais uma vez, uma nova surpresa. Também levamos para ela o conhecimento da cachorrinha Babi, que como ela já havia adiantado para a defesa, ela sabia que ia dar negativo, né? Porque ela nega, realmente ela sempre negou todos os fatos. E para ela a situação da Elide, inclusive da testemunha que apareceu mais recentemente, ela nega que ela devia algum dinheiro para a Elide, que ela estaria na casa tentando procurar alguma coisa ali, eventualmente dinheiro. Então, para ela, assim, totalmente um absurdo essa alegação de que ela poderia ter alguma participação na morte da Elide também. A Elizabeth ficou muito inconformada quando ela soube desse novo caso da Elide, né? Então, assim, ela até disse para nós, poxa, agora todo mundo que morreu que eu conheço, a responsabilidade agora é minha, né? Então, realmente, existem investigações andando, essas mortes precisam ser ligadas de alguma forma a ela e comprovado que foi ela que utilizou de alguma artimanha ou veneno, enfim, para que teria ocasionado essas mortes. Então, não é pura e simplesmente porque ela teve um contato ali com a vítima que ela seria responsável, né? Então, a gente pode ter realmente vítimas que tiveram problemas de saúde, morte natural, sem nenhuma correlação com o envenenamento. Ela não entende nem o porquê que isso é a ela imputado, porque ela disse que ela tinha sim um bom relacionamento com a Larissa e também é sabido que ela tinha sim um bom relacionamento com a filha. Desajustes entre mãe e filha, é natural, né? Mas tanto é fato que elas residiram juntas por anos e anos e elas estavam sempre juntas, né? Então ela não saberia imputar o porquê eventualmente outra pessoa poderia ou não ter
interesse no falecimento dessas vítimas. Ela questionou, tão logo eu comecei a conversar com ela, a primeira pergunta que ela me fez é como é que o Luiz estava. Se eventualmente eu tinha conhecimento se o Luiz já tinha saído, se não estava saído, não tinha saído, como é que estava o processo quanto a ele, se eu tinha conhecimento da situação de saúde dele. Ela fez bastante pergunta nesse sentido, bem preocupada com a situação do filho. Eu conversei bastante com ela no sentido de se ela poderia cooperar com a investigação, trazer alguma informação nova, até no sentido de eventualmente entender como defesa se existia mais algum fato que fosse desconhecido da defesa. E ela trouxe, ela falou, olha, tudo que aconteceu você já sabe, não tem nenhum fato novo que eu poderia cooperar, não entendo por que eu estou preso até hoje, né? Sendo que eu não tive nenhuma participação. Então ela continua negando com veemência todas as imputações ela feitas. A Elizabeth está no setor de enfermaria, né, que é o setor da própria enfermaria da unidade, então onde está sempre trocando as presas que necessitam, né? Então ela fica numa cela isolada, são 2 celas da enfermaria. Então ela fica em uma e hora ou outra ela tem alguma companheira de cela ali, mas está sempre mudando, ninguém fixo. Ô Lud, uma coisa interessante, eu preciso até te perguntar. Ela negou, ela falou que ela não tem mais nada, mas ela negou tudo desde o começo. E quem foi descobrindo todo esse processo foi a polícia. Sim, aliás, quando a Elizabeth foi presa, que ela chega na Delegacia de Investigações Gerais em Ribeirão Preto, na DEIC, na Delegacia de Homicídios, ela disse que ia provar a inocência dela e que a polícia iria Falou isso para provar. você, né? Exatamente. Agora a gente vê ali que o Dr. Bruno Ribeiro foi o primeiro contato com a Elizabeth na penitenciária ali de Votorantim, para onde ela foi transferida. Ele foi para lá hoje, teve esse primeiro contato com ela naquela penitenciária e quando voltava para Ribeirão Preto, ele conversou com a gente, o Dr. Bruno, e explicou ali o que ele passou. E aí ele fala que passou para ela as investigações em relação a Elide Guidi, que era muito próxima da Elizabeth, e ela fala que não sabe por que ela está sendo apontada como autora também da morte dela. Por quê? Tem uma testemunha, inclusive, muito importante. Ela disse que depois da morte da dona Elide, ela chegou na casa dessa senhora e a Elide Guidi, ela guardava dinheiro dentro do fogão, Pagliani. E quando essa testemunha chegou na casa da Elide, a Elizabeth estava mexendo no fogão. E a testemunha pergunta para ela, por que você está mexendo ali? E ela disse que estava com fome, estava procurando alguma coisa para comer. Então, peraí, só uma coisa. Você chega na casa de alguém, você é visita de alguém, você já vai abrindo o fogão lá para falar, não, eu tô com fome, vou abrir o fogão. Gente, o que é isso, né? Lógico que ela sabia que o dinheiro estava lá, né, Lud? Sim, e quando ela fala, eu não sei por que estão me apontando como autora dessa morte, é por isso, porque as evidências estão levando a polícia a acreditar que ela também teria envenenado a dona Elide Guidi, que era muito próxima da Elizabeth. A gente perguntou para o Dr. Bruno também, o Pagliani, em relação a como está a Elizabeth. Ele fala que ela continua na enfermaria, se ela teve contato ali com alguma presa, como é que ela está conversando. Ela está fazendo uso de bengala, porque ela tem um problema na coluna. Ela fica nessa cela da enfermaria, continua na enfermaria porque está fazendo uso de alguns medicamentos. Ali ela tem contato com uma presa de uma outra cela e que troca com frequência, apenas ela continua na enfermaria. E aí eu perguntei para o Dr. Bruno se ela pergunta do Luiz, se ela quer saber do Luiz, e o Dr. Bruno diz que sim, que ela quer saber inclusive quando ele vai sair, se de fato ele vai sair, porque está preocupada com a saúde dele. E a gente levou para o Dr. Bruno também, o Pagliani questionou o Dr. Bruno, se o Dr. Bruno falou para a Elizabeth que o Luiz tem interesse em receber a amante na prisão. Essa informação que a gente trouxe ontem aqui no Cidade Alerta, e aí, que em ele primeira diz? mão. A Elizabeth não ficou sabendo disso porque, segundo o Dr. Bruno, ele entrou em contato com o advogado do Luiz, o Júlio Mocin, e ele não conseguiu falar com o Dr. Júlio Mocin e por isso ele não sabia se podia levar isso para Elizabeth, portanto ele não falou para Elizabeth que o filho dela, o Luiz, tem interesse em levar a amante para a penitenciária no dia de visita. Aliás, a Elizabeth conhecia a amante. Eu ia te fazer até essa observação, porque teve um momento em que o Luiz queria, né, fazer com que a Elizabeth
tivesse mais proximidade, se aproximasse, né? Em algum evento que levasse ela até lá. A Elizabeth também já tinha perguntado dela. Sim, até em um encontro entre eles num restaurante, teve o registro de uma foto e tudo isso está nos laudos. A polícia tem a troca de mensagens entre eles ali. Então a Elizabeth sabia, depois da morte da Larissa, teve esse encontro com a Elizabeth, o Luiz e a amante, e agora nos próximos dias a Elizabeth deve saber então que a amante tem interesse e o Luiz também tem interesse em receber ela na penitenciária de Serra Azul, onde ele está preso. Se tudo der certo, nos próximos dias ela deve visitar o Luiz. Ainda depende da aprovação da SAP, conforme nós dissemos. Exatamente, né? Ela já levou essa documentação. Então, esses detalhes foram passados agora há pouco pelo Dr. Bruno, que foi, então, até a penitenciária de Votorantim, conversou ali durante um certo tempo, aproximadamente 1 hora, com a Elizabeth, disse para ela os crimes ali que estão sendo atribuídos a ela e ela nega. E a gente pergunta, né, o Pagliani, para ele, quem matou então a Larissa? Se não foi ela, quem se não foi o Natália? Luiz, quem que matou a Natália e quem que matou Ela a estava Larissa? de fato com a Natália no dia da morte. Ela estava com a Larissa na noite que antecedeu a morte da professora de Pilates. Mas a Elizabeth continua negando, e essa pergunta para o Dr. Bruno foi porque, em uma das vezes, a Elizabeth escreveu uma carta, né? Que deu ali uma medicação que poderia ter sido em qualquer momento, ela pode trazer uma nova informação. Mas por enquanto não, viu, Pagliani? Só para finalizar, o Dr. Bruno ainda pergunta para ela, né? Falou, a senhora tem alguma coisa a mais que era importante a senhora falar para acrescentar aí, né? Porque a gente precisa saber, quer dizer, a defesa até agora, né, tá meio assim, porque tudo que descobriu foi através de investigação e não pelo cliente que não falou absolutamente nada. Então você vê como é que tá difícil a situação da defesa dela ali.